Olá, boa tarde, sou o João Roberto e hoje eu vou falar o que é a proteína. Bem, a proteína é uma substância essencial para o nosso corpo formada por pequenas partes chamadas aminoácidos. Ela é responsável por várias funções importantes como construir e reparar tecidos, no caso, construir e reparar músculos, pele, ossos e outros tecidos. Produzir enzimas e hormônios que controlam várias reações do corpo, ajudar na defesa do organismo por meio de anticorpos, fornecer energia quando o corpo precisa. As proteínas estão em alimentos como carne, ovos, leite, feijão e soja e lentilha. Olá, boa tarde. Eu me chamo Verônica. Eu vou explicar um pouco sobre a estrutura química das proteínas. Bom, as proteínas elas são formadas por moléculas menores chamadas aminoácido, que se ligam uns aos outros por ligação pepídicas, formando longas cadeias. As estruturas elas podem ser divididas em 4 níveis. O primeiro nível é a estrutura primária. É a sequência dos aminoácidos na cadeia, tipo a ordem deles. O segundo nível é a estrutura secundária. A cadeia começa a se enrolar em formas como hélice, alfa ou folha dobrada, beta. Estrutura terciária. A cadeia se dobra ainda mais, criando uma forma tridimensional específica. É essa forma que define a função da proteína. E estrutura quaternária. Nem todas têm, que é quando várias cadeias de aminoácidos se juntam para formar uma proteína completa, como o exemplo da hemoglobina. Proteínas. E eu sei, pode parecer confuso ter vários jeitos de mostrar a mesma coisa, mas se você parar para pensar, vai perceber que isso é bem comum. Além disso, as proteínas são tão pequenas que são literalmente invisíveis, ou pelo menos desafiam as leis do que é visível. Daí, você começa a entender a necessidade de diferentes modelos. Cada um captura apenas algumas das características da molécula, simplificando a representação. Em um diagrama de fita, você não vê os átomos ou a superfície da proteína, mas pode ver como ela é uma única cadeia que se dobra em uma estrutura. Ao longo da cadeia fica a espinha dorsal da proteína. É ali que estruturas secundárias encaixam, mas elas não são exibidas no diagrama de fita porque isso iria dificultar a visualização. Se você abrir essa estrutura e rotular os diferentes átomos que estão ali, rapidamente iria identificar um padrão de repetição. Isso ocorre porque essa cadeia é, na verdade, uma sequência de moléculas especiais chamadas aminoácidos, que compartilham um conjunto em comum de átomos que constituem essa espinha dorsal. Existem 20 aminoácidos, cada um com um formato e propriedade diferentes. Milhares de aminoácidos podem se combinar e formar uma única cadeia, que, dependendo do seu comprimento e da ordem em que os aminoácidos são combinados, pode se dobrar nas mais diferentes estruturas. Isso acontece porque, no mundo molecular, tudo está em constante movimento, o que expõe os diferentes aminoácidos da cadeia uns aos outros, permitindo que eles interajam por atração e repulsão, como um ímã. Essas interações podem fazer a cadeia se dobrar em formas helicoidais ou planas, que também podem interagir umas com as outras, resultando em uma configuração estável, o que conhecemos como uma proteína. As diferentes propriedades dos aminoácidos e a incrível diversidade de estruturas das proteínas são que possibilitam que elas desempenhem papéis centrais em quase todos os processos biológicos. Algumas proteínas podem se ligar a outras proteínas para construir uma infraestrutura, outras identificam e neutralizam patógenos invasores, outras funcionam como fábricas moleculares, transformando matérias-primas em produtos acabados, e existem proteínas que podem coletar energia da luz solar, que são aquelas que as plantas usam durante a fotossíntese. Pois é, plantas também estão cheias de proteínas. Na verdade, toda célula em todo organismo vivo está cheia de proteínas. E quando um organismo come outro, as proteínas do perdedor são quebradas novamente em aminoácidos, que são então reciclados para criar todos os tipos de novas proteínas para o organismo vencedor, incluindo aquelas que permitirão que seus músculos se contraiam e eles avancem em direção à sua próxima refeição rica em proteínas. Bem, agora eu vou falar as principais aplicações. As principais aplicações são a construção e reparo de tecidos, ajudam a formar músculos. Pele, cabelo, unha e órgãos também estão nesses tecidos. Enzimas aceleram reações químicas dentro das células. Exemplo é a digestão. Transporte como a hemoglobina, que carrega oxigênio no sangue. Defesa. Formam anticorpos que protegem contra vírus e bactérias. Regulação. Compõem hormônios como a insulina, que controla o açúcar no sangue.
e energia quando falta carboidratos e gorduras. O corpo usa proteína para gerar energia. Alimentos usados em suplementos, proteínas e produtos fitness. Farmácia e medicina na produção de vacinas, antibióticos e terapias com enzimas. Cosméticos, colágeno e queratina estão em cremes, shampoos e produtos para a pele e cabelo. As proteínas são moléculas fundamentais para o funcionamento de qualquer corpo humano e também de todos os seres vivos. Além disso, elas desempenham um papel funcional e essencial para todos os processos biológicos. Estrutura e construção do nosso corpo. As proteínas são principais componentes de células, tecidos e também dos nossos órgãos, sendo eles cabelos, unhas, massa magra, no caso seria os músculos, e também os ossos. Funções enzimáticas. Bom, as proteínas elas são usadas como enzimas no nosso corpo para acelerar a digestão e também ela faz a produção de energia no corpo do ser humano. Defesa do corpo humano. Bom, as hemoglobinas são proteínas que defendem o nosso corpo contra vírus, bactérias e também com algumas formas de eliminar substâncias estranhas. Regularização e comunicação celular. Certas proteínas atuam como hormônios, regulando as atividades do nosso corpo. Por exemplo, a insulina, onde ela regulariza a glicose do nosso corpo. Fontes de energia. Bom, quando há falta no nosso corpo de carboidratos e também de gorduras, a proteína ela pode ser usada como fonte de energia para o corpo.